Fala galera, olha só que bacana, estou muito feliz em você ter chegado a mais uma videoaula aqui do nosso canal do YouTube que a gente está maratonando todos os músculos do corpo humano. Isso mesmo, resolveu dar uma pilora aqui em mim, ó, e eu estou gravando todos os músculos aqui do meu Atlas Clínico de Anatomia Musculoesquelética. Prazer, sou José Góes e se você caiu aqui de paraquedas nesse vídeo, eu fico muito feliz. E já te convido a você maratonar todos os outros nossos vídeos aqui do canal, em que a gente tem um conteúdo muito denso, muito massa sobre anatomia, onde a gente não fala somente da parte morfológica. A gente fala da parte morfológica, sim, claro, lógico, mas também a gente fala da anatomia clínica, exatamente, tá? E hoje a gente vai conversar sobre um músculo muito importante, que é o músculo reto femoral. Esse músculo, principalmente se você que está aí é fisioterapeuta ou estudante de fisioterapia ou profissional de educação física, eu tenho certeza absoluta que você vai escutar falar muito desse músculo, principalmente se você trabalha com a parte esportiva. Veja só, chega aqui para o slide que a gente vai falar tudo dele. Origem, seção, ação, inervação, como também a gente vai falar da parte clínica, eu vou mostrar a sonografia cinesiológica, uma porrada de coisa, tá? Chega para cá, vamos lá. Pessoal, esse aqui é um músculo reto femoral, ok? Primeira coisa que a gente tem que entender desse músculo é que esse músculo ele é biarticular, ou seja, ele tanto faz parte da articulação do quadril, como ele faz parte não somente aqui da articulação do quadril, mas ele também faz parte da articulação do joelho. Veja só, eu trouxe aqui um quadro em que a gente vai conseguir detalhar tudo: origem, seção, ação, inervação, como também parte clínica dele. O músculo reto femoral, ele tem uma origem na espinha ilíaca antero-inferior. Então tá aqui, aqui é a famosa EIAI, ou seja, espinha ilíaca antero-inferior. E ele tem uma inserção distal aqui, ó, na base superior da patela, junto com o tendão quadricipital. Então assim, ó, eu coloco aqui, ó, que ele tem uma inserção num tendão único, formado pelas bordas laterais da patela por meio do ligamento patelar e tuberosidade da tíbia. Ou seja, esse tendão patelar, tá certo? Que a gente vai ver bem aqui embaixo, é uma continuidade, tá, do tendão quadricipital, que é onde chega o tendão do músculo reto femoral. Existem algumas curiosidades importantes que a gente tem que entender, principalmente sobre a nomenclatura desse músculo. Esse músculo ele é chamado reto porque ele tem suas fibras paralelas à linha média. Ele tem o nome reto femoral não somente pelas suas linhas, suas fibras serem paralelas, mas também por conta da sua localização. Lembra que os músculos eles são nomenclaturados por várias situações, como por exemplo, o músculo deltoide, ele tem o formato de um delta. O músculo pronador quadrado, a nomenclatura dele é por conta do formato dele, que é quadrado, e ele faz o movimento de pronação. E esse músculo que você está vendo aqui agora, que é o músculo reto femoral, ele tem as suas fibras retas em relação, paralelas em relação à linha média, e ele está no fêmur. Da mesma forma que tem o reto abdominal, que também é um músculo nomenclaturado pelas suas fibras e pela sua situação posicional. Veja bem, esse músculo reto femoral, ele é um músculo que ele é inervado pelo nervo femoral e vascularizado pela artéria circunflexa femoral lateral e artéria femoral profunda. Lembra que eu falei para você que ele tinha duas ações, não é isso? Quais eram elas? Uma ação no quadril, que aqui, ó, observa aqui, ó, ele no quadril tem ação de flexão e no joelho ele tem ação de extensão. Então, aqui em cima, tá? Ele faz flexão e aqui embaixo ele faz extensão. Gente, esse músculo reto femoral é um músculo que sofre muita lesão. E as suas lesões, elas vêm em três locais aqui que são muito característicos, tá? Um deles aqui em cima, com a tendinite do reto femoral. Essa tendinite, ela é ocasionada principalmente quando o paciente ele faz grandes esforços em flexão de quadril, tá? Ou então, ele tem uma tendinite no seu tendão distal. Então, aqui tem uma tendinite proximal,
aqui tem uma tendinite distal. Essa tendinite distal ela é muito comum em pacientes ou atletas que fazem muitos esforços em extensão de joelho. Então, excesso de, olha só, extensão de joelho da tendinite do reto femoral e excesso de flexão de quadril, tá? Da tendinite na região proximal do reto femoral. Tem que ter muito cuidado, o fisioterapeuta, principalmente se ele for trabalhar com agulha, porque se ele inserir uma agulha aqui pertinho, se ele quiser, vamos supor, se o paciente ele tem uma tendinite proximal do reto femoral, um tratamento que dá muito certo, que funciona muito bem, é o eletroagulhamento, que você vai com a agulhazinha aqui nessa região aqui, ó, pertinho do tendão do reto femoral, e você faz um trabalho de eletroagulhamento. Mas você tem que ter muito cuidado com isso aí, porque bem aqui nessa regiãozinha aqui, ó, passa uma parada chamada de trígono femoral. O trígono femoral é a junção de três estruturas extremamente importantes. Quais são elas? Artéria femoral, veia femoral e o nervo femoral. Ou seja, se por algum motivo, de forma desapercebida, ao invés de você colocar a agulhinha aqui, for colocar aqui, que a distância é só 1,5 centímetro. 1,5 centímetro não é quase nada, tá certo? E se você errar isso daí, você pode gerar uma lesão muito grave no teu paciente. Tem que ter muito cuidado, tá? Uma outra lesão que esse músculo reto femoral geralmente ele tem é aqui no seu, na sua região aqui mais média do músculo, ó. Aqui geralmente ele pode ter uma parada de contratura ou estiramento, tá? Essa contratura e esse estiramento do reto femoral acontecem principalmente por processo de fadiga e excesso de trabalho de extensão. Isso é muito comum, galera, em jogador de futebol, isso é muito comum em jogador de futsal, por conta da fadiga, não respeitam muito bem o descanso desse músculo, a recuperação e rompe. Eu já recebi aqui no consultório dezenas de pacientes com isso. Eu não sei se vocês sabem que eu trabalho com fisioterapia desportiva, trabalho com jogadores de futebol. Eu tenho jogadores de futebol da seleção brasileira que operam na Europa e vêm tratar aqui comigo. Galera que está no altíssimo rendimento, e aí é muito comum a gente pegar esse tipo de lesão, tá certo? Muito bem, show de bola. Agora vamos passar aqui um pouquinho e eu vou mostrar para vocês algo chamado de ultrassonografia cinesiológica, tá? O que é ultrassonografia cinesiológica? É um exame de imagem de ultrassom em que aqui a gente consegue observar, gente, o trofismo muscular, tá? Então, é muito comum a gente querer fazer o trabalho para medir o trofismo do músculo com fita métrica. Gente, isso não funciona, tá? Não funciona. Essa parada aqui da ultrassonografia cinesiológica eu não ia nem colocar nesse vídeo, porque a gente tem vídeos falando especificamente sobre isso, mas o músculo reto femoral, depois que a gente está falando dessa maratonada toda da musculatura do corpo humano, como eu falei para vocês, eu resolvi gravar todos os músculos, tá? Todos os músculos aqui do nosso Atlas Clínico e colocar aqui em vídeo aula. Então, já que o músculo reto femoral é tão importante, eu resolvi nessa aula colocar a ultrassonografia cinesiológica. É muito importante que a gente entenda que a fita métrica, para você ver ali a perimetria, te mostra algum dado, mas não é tão legal. Você tem que usar mesmo aqui, um ultrassom, equipamento de ultrassom, o fisioterapeuta pode usar, fica tranquilo em relação a isso aí, para você medir a musculatura. Então, olha só, eu vou trocar aqui a caneta aqui, eu coloquei aqui um amarelo, um vermelho, vou colocar amarelo que destaca mais, tá? Então, olha só, daqui para cá você tem tecido adiposo, tá? Não, vou deixar vermelho mesmo. Deixa aqui mesmo, assim. Aqui você tem tecido adiposo. Aqui você tem o reto femoral e aqui você tem o vasto intermédio, tá? E aqui você tem o fêmur. Então, aqui nessa imagem, a gente consegue de forma muito simples medir quantos milímetros tem aqui o músculo reto femoral
e quantos milímetros tem aqui um músculo vasto intermédio. Então, quando você faz uma recuperação, por exemplo, de um joelho que fez uma cirurgia qualquer, uma cirurgia de menisco, uma cirurgia de ligamento cruzado anterior, de ligamento cruzado posterior, ou então artroplastia de joelho, não importa, tá? Tem um músculo que vai responder rapidamente a uma atrofia, tá? E que é esse músculozinho aqui, que é o músculo vasto intermédio, e que é o músculo, na verdade, que manda no processo de extensão de joelho. A gente viu lá atrás que o músculo reto femoral, ele faz a extensão de joelho, tá? Mas o principal músculo, que realmente é o agonista principal da extensão de joelho, é o músculo vasto intermédio, e muitas vezes a galera fica pensando só no músculo reto femoral. Então, não é o músculo reto femoral mais importante, o mais importante é o vasto intermédio. Tem outros vídeos aqui no canal que, se você for buscar, eu faço uma diferença, eu faço uma comparação, mostro em tempo real com a ultrassonografia cinesiológica a diferença do vasto intermédio com o reto femoral nesse processo pós-operatório que a gente está falando. Aqui, por exemplo, eu trouxe uma outra imagem, essa daqui que você está vendo, ó, é um corte transversal, tá certo? Aliás, não, esquece. Aqui é um corte longitudinal. E aqui nós temos um corte transversal. Aqui intensidade de pouso, aqui ó, reto femoral, aqui ó, vasto intermédio e aqui nós temos o fêmur, tá? Bom, muito importante esse trabalho para que a gente possa realmente ver o trofismo muscular de uma relação a outra e você saber exatamente como é que você vai ganhar no trabalho de fortalecimento e depois de um mês se conseguiu melhorar ou se não conseguiu melhorar. Show? Então, olha só, para a gente terminar, eu trouxe para vocês aqui um conjunto... eu já ia passar lá para frente, eu trouxe aqui uma parada aqui de trofismo muscular, esse que era o último slide, ó. Desculpa, gente, voltando, tá? Dando uma resinha. Então, aqui, o trofismo muscular de um paciente que fez uma cirurgia de joelho. Aqui nós temos o lado esquerdo, aqui nós temos o lado direito, tá? E esse paciente, ele fez uma cirurgia desse lado aqui, ó, do lado esquerdo aqui. Esse aqui foi um paciente que fez uma cirurgia de LCA. Então, eu queria que você observasse aqui, ó, o músculo reto femoral do lado que operou está um pouquinho maior do que o reto femoral do lado que não operou. Mas o vasto intermédio, que eu falei para vocês na outra imagem, que é o músculo realmente que ele mais tem um processo de atrofia, olha só o tamanho do lado esquerdo para o tamanho do lado direito. O vasto intermédio do lado esquerdo, aqui está 1,43 centímetros, e o vasto intermédio do lado direito, que não operou, está 1,70. Então, tem todo um histórico de evolução dessa musculatura do primeiro mês para o segundo mês, se você fizer o trabalho bem direitinho. Bom, gente, mas esse vídeo ele ficou muito longo mesmo, tá? É porque o reto femoral e o vasto intermédio, se prepara que o músculo vasto intermédio tem muita coisa para a gente vai falar também dele, tá? São muito importantes. E para realmente finalizar, eu trouxe aqui uma sequência de quadríceps. Aqui realmente é o final, ó. Então aqui você tem o vasto lateral, o reto femoral, o vasto intermédio e o vasto medial, tá certo? Lembrando em que nós estamos maratonando todos os vídeos, tá? Esse daqui é um músculo que ele é muito importante para situações de potência de chute, tá? Quando a gente pensa em reto femoral, a gente pensa em potência. Quando a gente pensa em vasto intermédio, a gente pensa em força. É o músculo que tem mais força aqui da articulação aqui do joelho, tá? Quando a gente pensa em mulheres que têm condromalácia patelar, a gente pensa aqui, ó, no vasto medial, aqui a gente pensa em condromalácia patelar, que nós temos que fortalecer esse músculo para que ele pegue essa patela e puxe para o compartimento medial. E quando a gente pensa no vasto lateral, a gente pensa só no processo de estabilidade da patela, tá certo? E também esse músculo aqui nós temos que pensar na condromalácia patelar, tá ok? Na condromalácia patelar, esse músculo aqui você não pode fortalecer muito ele, e esse aqui você tem que fortalecer. Show?
Esse vídeo ficou realmente muito extenso, tá? Não é o padrão dessa maratonada de vídeos que a gente está fazendo dos músculos do corpo humano, mas eu penso que era importante mesmo a gente dar uma paradinha nessa musculatura, que o músculo reto femoral é um músculo que tem muito o que falar dele, tá? E olha só, se você tem interesse em aprofundar seus estudos de anatomia, lembra que todos esses músculos aqui, ó, e todo esse bafafá que eu estou falando para vocês, foi retirado aqui, ó, do nosso Atlas Clínico de Anatomia. Então, que é um atlas que a gente não fala somente de anatomia, da parte morfológica, a gente fala também da parte clínica, tá? E se você tem interesse em ter esse livro na tua casa, com todo isso aqui, gente, ó, com termografia, ressonância, baropodometria, raio-x, ultrassom, se você quer ter isso na tua casa, eu estou deixando aqui o link na descrição e eu vou ter o maior prazer de mandar ele autografado com dedicatório todo especial para você, tá bom? Sem mais, grande abraço e eu te espero no outro vídeo, tá? Não deixe de estudar todos os músculos do quadríceps. Tchau, tchau.